Casa é casa de oração. A casa do meu Pai é casa de oração. Aleluia. Glória a Deus. E aí os discípulos se lembraram de uma palavra, dizendo: o zelo pela tua casa, o fogo ainda me consome. Aleluia. E eu pergunto para você esta noite: o fogo do Senhor, o zelo pela casa do Senhor, está queimando dentro do seu coração? Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? É um texto um pouquinho longo, mas vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os seus dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Sim, um dos ovos e pisado sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidades, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Aleluia. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, que andam por elas não conhecem a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, eis que há só trevas pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos os paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pomba. Esperamos o juízo e não o há. A salvação ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como há prevaricar o mentir contra o Senhor, o retiramos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, e conceber e proferir do coração palavras falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não podem entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e a desaprovou, e não há justiça. Viu que não havia ajudado algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelos que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como um
manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários, o devido aos seus inimigos. As terras do mar lhe apaga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor de Sião e ao de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartaram dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Podeis assentar. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra no coração de vocês esta noite, do capítulo 1 de Isaías 59, do 1 ao 8. O Senhor, Ele está tratando sobre o pecado, e meio à aflição do povo de Israel. Esse povo, o Senhor está tratando com eles por causa do pecado. Do 9 ao 15, aleluia, o Senhor, por causa da desobediência deles. E do 15, do 16 ao 21, aí vem o Senhor com a redenção. Aleluia. Primeiro, pecado. Segundo, confissão. E terceiro, redenção. Porque no versículo 59 de Isaías, o Senhor está olhando para o pecado deles. Do 9 ao 15, aí eles já começaram a ter um coração mais quebrantado. Eles começaram a se confessar por causa da desobediência a qual eles estavam vivendo. E já no 16 ao 21, aí entra a redenção do Senhor na vida deles. Eu quero te falar esta noite que o Senhor, Ele é Deus de justiça. Mais uma vez eu quero citar aqui para você que quando o Senhor, Ele nos julga, Ele tem razão. Porque em meio às aflições a quais nós vivemos, a quais nós praticamos na nossa vida, muitas das vezes as coisas não começam a dar certo, porque o Senhor, Ele está tratando sobre nós. Pastor Alisson, mas o que o Deus está tratando? Enquanto nós não tomarmos posição mediante a nossa natureza humana, se nós não formos deixados ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, a intervenção do Senhor, ela não vai agir. Aí o Senhor aqui nesse versículo, né? O Senhor, Ele observa uma coisa, irmão Christian, também. Ele olhou para esse povo, deixando como se fosse dando corda para eles. Mas o Senhor, Ele estava fazendo, irmã Maria, uma observação. Não tinha ninguém para interceder por aquele povo. Não tinha ninguém para poder fazer justiça para aquele povo. Aí aqui eu vou mostrar algo mais claramente pela palavra, em outro texto. Eu achei muito interessante. Deixa eu só achar aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nosso Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em outra tradução, eu só quero te falar aqui esta noite
que o Senhor, Ele é Deus de salvação. Muitas das vezes você acha que está perdido, muitas das vezes você acha que não tem. Mas Deus, Ele não está ligando para mim. Eu sou um pecador, eu vou continuar pecando. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele só não vai coabitar com os nossos pecados. Ele vai continuar nos amando de todo jeito. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, irmãos. E voltando à palavra, vocês estão pensando que o Senhor, em outra tradução, vai trazer mais clareza para o entendimento. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensa que Ele está surdo e não pode nos ouvir? A justiça do Senhor, ainda nessa terra, aleluia, por nós ainda permanece. O Senhor diz que passarás os céus e a terra, mas jamais a sua palavra passará. Aí você fica aí se questionando: rapaz, pequei. O salmista vai dizer algo interessante: Senhor, contra ti pequei. Somente contra ti, Senhor, eu pequei, e fiz o que os teus olhos é mal. Tem muitas das vezes que quando eu faço a oração, é que nem o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, ele diz: Pai, eu não sou digno de estar na sua presença. Voltando mais uma vez, aí tem hora que o salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, não me afasta da tua presença. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não me afasta da tua presença, e nem retiras de mim o teu Espírito Santo. No versículo 2 aqui de Isaías vai dizer: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de você e não atenda às suas orações. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Que muitas das vezes, só se você sentir sinceridade no seu coração, seu arrependimento bater mesmo de sinceridade no seu coração, aí o Senhor, Ele escuta as suas orações. Quer ver uma coisa? Deixa eu brigar com a pastora Cecília, deixa eu ficar um dia com ela sem conversar com ela, ver se eu vou dobrar os meus joelhos lá na hora da oração, ver se minhas orações vai passar do teto. Se tratando aqui de casamento, né? Eu sei que não tem nada a ver, mas eu estou trazendo uma explicação para vocês. Enquanto nós não tomarmos posição, só realmente se você, com sinceridade, você fazer aquela oração, aí o Senhor, Ele vai ouvir. Agora, enquanto eu estiver brigado com a pastora Cecília e eu lá for orar, as minhas orações ela não vai passar do teto. E tem certas coisas que nas nossas vidas, irmã Raiz, nós temos que consertar. Tem certas coisas que na nossa vida, para nós caminharmos, andarmos alicerçados com a palavra do Senhor, nós temos que cair em si. Nós temos que reconhecer os nossos pecados contra o Senhor.
Nós temos que reconhecer diante do Senhor as nossas falhas. A oração do salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, contra ti pequei e fiz o que o Senhor detesta. Olha que oração mais sincera. Mesmo ali que no Salmo de número 51, que vai falar porque Davi, ele pecou contra o Senhor. E qual foi o pecado maior de Davi? Foi o adultério. E aí o Senhor, ele mandou o profeta, foi Natan, o profeta Natan, repreender. E muitas das vezes o Senhor, ele coloca coisas na nossa vida, de bandeja ali, ele nos dá. Mas quando nós pecamos, aí eu fico pensando, irmã Camila, rapaz, mas o Senhor, Deus, ele é justo, né? Ele é bem sincero. Agora, por que, pastor Arthur, que ele é sincero? Porque ainda bem, louvado seja o Senhor, como o apóstolo Paulo, ele disse: desaventurados seres humanos que nós somos, quem nos livrará deste corpo que nos leva para a morte? Aí ele agradece: dou graças a ti, ó Deus, por causa do teu filho amado. Agora, já pensou se não fosse a intervenção de Cristo Jesus? Se não fosse Deus ter enviado o seu filho para morrer por nós ali naquela cruz? Eu acho que nós não estaríamos aqui mais não, nós nem existia, nem ia ter salvação. Porque se não fosse por causa de Cristo Jesus, o Senhor, eu creio, assim como as minhas palavras, eu assumo a responsabilidade do que eu estou dizendo, terra nem existia. Agora vamos voltar lá no Gênesis, a qual o Senhor começou a levantar um povo ali que adorasse a Ele. Lembra dos tempos de Noé, quando veio o dilúvio? Noé, só eu, Noé, que te vi. Só eu, Noé, que te vi, e você tem comunhão comigo. Agora aquele povo, Noé, ô raça excomungada, só eu, Noé, que te vi, e somente você tem comunhão comigo. Então o que eu quero dizer para vocês, amada igreja do Senhor, nós precisamos, mais uma vez eu vou repetir aqui para vocês, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, ainda nós estamos no aprisco. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 3. Aí o apóstolo Paulo, ele vai tratar um assunto muito justo e reto. Romanos 3, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha o tema da palavra aqui, que vai dizer: todos os homens na condição de pecadores. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Olha aqui para o pastor Wise. Nós estamos numa condição de uma natureza pecaminosa.
essas fortalezas fossem destruídas, a nossa natureza humana, foi manifestado o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele nos ensinando de várias formas como, de que jeito conduzir. É por isso, pastora Cecília, que o Senhor Ele nos direcionou através dos jejuns, das orações, da meditação, da palavra, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz para as nossas vidas. É por meio da palavra do Senhor que nós temos vida, por meio de Cristo Jesus. O apóstolo Tiago ele vai dizer: resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. A verdadeira libertação, ela vem quando você resiste o tentador. Aí, só que nós somos pecadores. Todos nós, quanto grego, quanto judeu, nós estamos numa condição, nós estamos debaixo do pecado. Aí no versículo 10, o apóstolo Paulo ele trata, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. É eu que estou dizendo isso ou a palavra do Senhor? Ainda nós estamos no aprisco, e por causa dessa graça, essa misericórdia, nós não devemos ousar dela. Nós não devemos brincar com esta graça. E voltando, só trazendo uma reflexão: Jesus, é você que vai ser intermediador. Porque se for comigo, meus amados, eu estou trazendo uma ilustração, o próprio Deus. Porque se for comigo esse povo, se eu for tratar com eles, eu vou ser bem severo. E olha que tem coisas que estão se cumprindo na nossa vida, profecias, a qual estão se cumprindo muitas das vezes é por causa da nossa desobediência. Agora o sangue de Jesus, ele nos lava e nos purifica dos nossos pecados. Agora a punição, ela vem, querendo ou não, ela vai vir. Aí voltando à expressão que eu acabei de falar para a pastora, eu vou contar um exemplo para vocês, o que aconteceu, experiências durante esta semana comigo. A nossa dependência, a nossa confiança, irmã Dina, ela está no Senhor. O Enzo, esses dias, ele deu uma enfermidade no olho. E aí eu falei para a pastora assim: pastora, a partir de segunda-feira, eu vou entrar em jejum pela vida do Enzo, para essa enfermidade, para que ela venha
Sabe? A primeira coisa, meus amados, eu estou trazendo o exemplo de jejum, porque o jejum, ele quebra as correntes, as cadeias, quebra cadeado. Quando você jejua, o inimigo ele faz de tudo, vem as interferências. Mas quando você cumpre o jejum, aí, meu amigo, ele é derrotado. Aí entrei em jejum pela vida do Enzo. Eu falei, pastora, o Enzo, a partir de segunda-feira, um dia, ele não vai tomar suco. Tira só esse dia. Não é para dar suco para ele. E eu vou entrar em jejum pela vida dele. E assim eu entrei em jejum na segunda-feira e entrei em jejum na quarta-feira. Olha para vocês verem o poder do jejum. Eu falei, Senhor, antes de eu levar no médico, eu falei, Senhor, primeiro é o Senhor que vai entrar com o recurso, para depois eu levar ele para o médico. Tá, quando foi na quarta-feira eu saí do culto e fui levar o Enzo para o médico. Cheguei lá, meus amados. O pastor Alisson achou que eles iam passar uma medicação, não passou nada. O Enzo foi atendido, não, pai, eu vou encaminhar ele pro hospital, o banco de olhos. Aí, meus amados, retornei, perguntei para a enfermeira, falei assim, mas quanto tempo tem para me levar? Não, você tem 24 horas. Não tá bom, então amanhã eu vou levar. Tá, fui embora, cheguei em casa, não passou medicação, não passou nada, e eu fui conversando com o Senhor. Deus, eu creio, está nas suas mãos. Quando eu cheguei em casa, o Enzo começou a ficar desinquieto. O Enzo começou a ficar desinquieto, começou a chorar, e aí olhava para mim, ficava parado, chorando e observando ele. Ele entrava lá dentro do quarto, chorando também juntamente para a mãe dele. De repente, meus amados, o carocinho que estava no olho dele começou a estourar, começou a sair o pus. Eu falei assim, Deus, primeiro a sua interferência, antes que eu levasse no médico, Senhor, primeiro a sua interferência. E o poder de Deus, eu comecei a ver que o poder de Deus começou a agir ali no Enzo. Aí nós só fomos, a pastora levou ele no médico só para finalizar o tratamento, porque realmente ia precisar de uma pomada. Então, ou seja, e eu pergunto para você aqui esta noite, Deus, ele não entra ou não entra com a interferência dele, com a justiça dele? É por isso, meus amados, que o jejum, as orações, a meditação na palavra, ela é muito importante. Agora eu vou falar para você, se nós tirássemos, eu vou repetir mais uma vez o que eu tinha falado bem uns tempos atrás, e se nós fazermos um dia de jejum sem pecar, de parar de falar da vida alheia, de ficar mexendo em redes sociais, de aonde tiver uma fofoca ali, será que nós daremos conta? Se nós entrar nesse propósito? Agora, porque nós não vamos ter tempo, porque quanto mais nós estamos ligados com o Senhor, mais Deus ele vai estar testificando dentro do seu coração, mas o Senhor ele vai estar falando cada vez mais. Então, assim, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, nós devemos se posicionar. Eu estava ali ontem na igreja ali do pastor Ivanildo. Eu estava prestando algo muito interessante. Um homem de oração, de muito jejum, e é uma igreja que em todo o tempo eles estão em batalha.
O nosso culto aqui nós vem, adoramos, cantamos, sentamos, ouvimos a palavra, mas eles lá é diferente. Deus me mostrou algo muito interessante. O tempo todo eles estão em guerra. A nossa vida com o Senhor, eu quero te falar para você aqui esta noite, nós estamos em guerra. A nossa luta ela não é contra carne e nem sangue, mas sim contra principados e potestades que vão tentar se levantar contra você. E como servos do Senhor, vocês que estão aí têm que se posicionar. O que Deus me mostrou, que a igreja do pastor Ivanildo, eles estão em guerra. Aí todo mundo vai falar assim, todo mundo acha estranho. Ah, mas esse pastor é louco do que ele está falando. Ah, esses intercessores que estão aí intercedendo. Meu amigo, deixa eu te falar. Nós somos entregues à morte todos os dias por amor a Cristo. Nós somos como ovelhas levados para o matador. O que Deus me mostrou foi que eles lá, Senhor, repreenda toda retaliação. Senhor, repreenda toda seta. Senhor, essa igreja é do Senhor, ela não é minha. Todas as artimanhas do inimigo. Aí tem pessoas que olham para o pastor, olham para o irmãozinho que é de fogo e começa a falar: rapaz, esse povo aí é doido, só vive invocando o nome de Satanás. Eu quero te falar, não é para você ficar com medo não. Se o Senhor ele te entregou a autoridade, se o Senhor entregou os oráculos dele nas nossas mãos, foi para nós guerrearmos. Essa impureza que está aí dentro de você, nós temos que limpar ela. Nós temos que deixar o Senhor nos moldar. E muitas das vezes a gente fica só ali esperando que o Senhor ele vai intervir, sendo que Deus ele já te entregou a autoridade para você dar ordem de comando, e você estender as mãos dentro da sua casa, e você estender as suas mãos quando vier o pensamento, ou você até mesmo em espírito, você orar e falar: Senhor, repreenda essas setas que vêm contra a minha mente, contra o meu coração, toda seta no subconsciente, na mente e no coração. O mundo, como diz o apóstolo João, está no maligno, jaz no maligno, porque vai vir setas e confrontam a sua vida. Quando o Senhor está no negócio, aí Deus está tratando com você, mas tem setas que o inimigo ele vai querer te acertar. Nós temos que parar de ser tímidos. Nós temos que realmente deixar que o Senhor ele trabalhe dentro de nós, para que nenhum dos dardos inflamáveis do inimigo venha nos atingir. Aleluia, Jesus. Aí agora eu vou tratar outro assunto. Abre a sua Bíblia. Aleluia. Em Mateus capítulo 3. Agora são de impurezas. Hoje nós não fazemos mais parte desse povo. Nós somos livres, nós fomos libertos.
creio eu que isso não serve para nós hoje mais. Mas se a conduta sair fora dos princípios, não serve mais para nós. Não serve mais para nós. Aí vem João Batista pregando o arrependimento. Aí ele diz aqui no versículo 3: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Tem gente que até hoje ele está clamando no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Deus está falando, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, endireitai os seus caminhos. Aí no versículo 7, João está dizendo: vendo ele, porém, que muitos, isso não é para nós, louvado seja o Senhor, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizerem entre vocês mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Agora, já pensou se isso fosse para nós? Já pensou, né, nos dias a quais nós vivemos hoje? Esse primeiro versículo está dizendo aqui: raça de víboras. Já pensou, irmã Maria, se isso fosse para o pastor Alisson? Sua serpente venenosa, sua cobra, sua língua, como se diz, né? Eu já ouvi várias pessoas falar: sua boca de cobra, sua língua de dragão. Já pensou se isso fosse para nós? Ou raça excomungada. Já pensou, irmã Eva? Aleluia! Mas louvado seja o Senhor, porque nós somos livres. Nós fomos livres dessas imundícies. Nós fomos livres. Aleluia! Aleluia! Hoje nós fomos libertos. Hoje nós fomos lavados, remidos, purificados pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. Agora espera aí, tem mais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Deus. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Primeiro foi João Batista, né? Agora é Cristo Jesus falando. Primeiro João Batista preparando o caminho. Aí, irmã Judite, aí vem Jesus agora falando com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpai, presta atenção, porque limpai o exterior do corpo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina, intemperança. E muitas das vezes tem rapina, intemperança dentro de nós. Aí Jesus pega e fala mais uma vez: fariseus cegos, limpai primeiro o interior. Limpai primeiro o interior.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora se mostram belos. Pastor Alisson está aqui, de gravatinha aqui, bonitinho. Irmão Glauber, está aqui. Aí, por dentro, louvado seja o Senhor, que pastor Alisson está um coração quebrantado, tratado, limpado, purificado e sendo limpo a cada dia pela palavra do Senhor. Aleluia. Ele está dizendo aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Você já foi no cemitério para você ver que jeito que é os sepulcros lá? Tem uns que não tocando, né, desagradando ninguém, mas tem uns lá que são tão humildes. Agora tem uns lá que são bonitão, você já viu? Né? Tudo na cerâmica, porcelanato. Mas Jesus está falando disso. São bonitos por fora, mas por dentro lá está cheio de bicho, cheio de imundície. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A cruz, ela te libertou. A cruz, ela te transformou. Foi posto. Está aqui a proposta. Está aqui no partir do pão. Este é o meu corpo, que será entregue em favor de vós. Este é o meu sangue, o cálice da nova aliança, que será derramado em favor de vós. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Irmã Dina, vem cá, irmã Dina. A irmã Neide. Aleluia, Jesus. Que esta noite nós possamos sair daqui deixando o Senhor nos purificar e nos remir, nos lavar. Ele pega, presta atenção aqui pro seu pastor, ele pega todas as nossas iniquidades e lança no mar do esquecimento. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pai, nos perdoa pelos nossos muitos pecados. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. Aleluia. A cruz, Senhor, ela nos libertou. Aleluia. A cruz, ela nos libertou. Aleluia. O teu sangue nos purificou, Senhor. Hoje nós somos lavados e remidos pelo teu sangue carmesim. Aleluia. Santo, santo, santo. Você que vai tomar Santa Ceia, podeis ficar de pé. Você que não vai tomar, aleluia, fique assentado. Aleluia, Jesus. Pode distribuir, irmã Neide.
grande és tu, Senhor. Poderoso és tu, Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, ó Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, obrigado, Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor. Obrigado, Senhor, por nós termos vida e comunhão com o Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo. Glória a Deus. Aleluia. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles e os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. Aleluia, Jesus. Até que venha o reino de Deus. Aleluia. Pega o seu pãozinho e, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu, ele deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, aleluia, só um minuto. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pega o seu cálice. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Podeis tomar. Senhor, nos dê um coração igual ao teu. Senhor, me dê um coração igual ao teu. A mente de Cristo, o caráter de Cristo, Senhor. As tuas coisas, meu Deus, elas são sérias. Os teus caminhos, aleluia, são sérios. Aleluia, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Pai, nós te damos graça. Nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Jesus. Nos purifica e nos lava com teu sangue, Senhor. Purifica, meu Deus. Limpa o nosso corpo. Limpa a nossa mente. Aleluia, a nossa alma, Senhor. Nos limpa de toda imundície. Aleluia.
Nós te agradecemos, ó Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. 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 Santo, 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 santo. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que eu tenho em troca